Queridos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Queridos, vamos fazer uso da palavra do Senhor. Vamos, livro de Neemias. Neemias 1. Muito bem. Neemias 1, versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E 2, versículo 20, diz assim: Então respondi e disse: Ó Deus dos céus, e o que nos fará prosperar, e os seus servos levantaremos, edificaremos, mas nós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Queridos, pode assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer a Deus por retornar a esta casa. Para mim foi, está sendo e sempre será uma honra estar aqui com os irmãos. E hoje foi cancelado a oração lá da igreja. E eu sempre fico na igreja do pastor Gilmar, sendo ali de 7 de setembro. E na minha igreja também, que é a segunda-feira, ali é oração. E hoje foi cancelado, quer dizer, hoje não, toda segunda agora está cancelado, porque no Malha vai ter doutrina, né? Então não pode ter trabalho paralelo para não acabar atrapalhando, né? Muito bem, eu sou ali da Igreja Assembleia de Deus do Adson, Jardim Ribeck, setor Malha, pastor Zezé. Muito bem, queridos, quero agradecer a Deus, tá bom? É o pastor José Hilton que me convidou, juntamente com a pastora Neuza, todos os irmãos, todas as irmãs, os obreiros, os porteiros, os tocadores. Que Deus possa continuar abençoando maravilhosamente. Quero agradecer também a minha esposa, mesmo cansada, ela trabalha na escola e ainda quase não vinha, mas eu fui incentivando. E aí eu vi que eu falando, eu estava me mandando incentivando, ela não queria vir. Aí eu falei assim: pastor José Hilton falou para você ir. Eu falei: então eu vou, então. É para nós estar lá, nós dois lá. Eu falei: então tá bom. Irmão, para mim é uma honra, viu? Estar do lado do pastor José Hilton. Eu acompanho ele, irmão, já há mais de 20 anos. Ele ia cortar cabelo no salão. Ele era motorista de ônibus. E ali eu preguei muito para ele. Ele se converteu, depois começou a dirigir igreja, depois teve a própria igreja. Deus fez uma grande obra. E Deus prosperou grandemente, grande mesmo. E depois ele perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo. Eu lembro que ele tinha 3 carros bons. Era a CRV na época, X35, Onix, tinha uma casa 3 andar. Eu sempre ia lá comer churrasco. Era muita comida, irmão. E aí a gente pegou grandes amizades. E aí ele, não sei se ele já contou o testemunho aqui, ele teve um prejuízo grande, né? Eu acompanhei passo a passo, tanto quando não tinha nada, depois quando teve tudo, depois quando não teve nada de novo. Louvado seja, ainda surgiu só um carrinho só, ainda roubaram o carro. Falei: nós vamos achar o carro. Ficamos 12 horas procurando, achando o carro. E ele foi no monte lá, nós estávamos no monte, e Deus falou para mim: ó, pastor José Hilton, Deus muda e te levanta e te prospera hoje para a glória de Deus. Poucos dias, irmãos, Deus começou a mover a mão. Louvado seja o nome de Jesus. A gente está dando uma nova estabilidade, uma nova história. Então Deus abençoe o pastor José Hilton. Para mim é uma honra muito grande. E eu confesso para o pastor José, irmão, eu não sei, eu creio que cada irmão aqui tem amizades maravilhosas. Eu tenho, irmão, eu me sinto tão falho que fico com medo, irmão, de perder a amizade dele. Sabe quando você fica com medo de perder a amizade da pessoa? Eu fiquei 2 anos aqui sem pregar aqui, mas eu fiquei dia e noite, assim, toda semana. Eu falei: o que eu fiz naquela igreja, que não me convida mais? Me deixaram de prova aqui, viu, irmão? Mais 2 anos. Eu ficava
pensando o que eu fiz, o que eu falei, e ficar. Depois voltei para a glória de Deus, amém? Muito bem, queridos, eu vou ver se eu consigo. O pastor Isaías mandou contar um testemunho aqui, com uma experiência que eu passei. Se der tempo, eu vou estar falando, tá bom? Queridos, aqui o livro de Neemias. Neemias em Esdras. Neemias significa consolador. Consolador. E Deus usou Neemias para fazer uma grande obra em Jerusalém, em Judá. E Neemias, irmãos, ele recebeu o quê? Ele recebeu uma notícia. Uma notícia do quê? Do seu irmão Anani, que veio de Judá. E ele trouxe uma notícia para Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Tudo que o rei ia experimentar ou comer tinha que primeiro passar na mão de Neemias, para ele se alimentar primeiro, para depois passar para o rei Artaxerxes, porque se tivesse de morrer, morria até mesmo os copeiros, os servos e o eunuco, a qual Neemias era um. E a Bíblia diz, irmãos, que Neemias ele recebeu a notícia do seu irmão Anani, que Judá e Jerusalém tinham sido, tocaram fogo nos portões, saquearam, o povo ficou todo deserto, ficaram todo desamparado. Louvado seja. E agora Neemias, quando recebeu essa notícia de miséria, e até mesmo de que destruíram Jerusalém, os povos ficaram tudo deserto, a Bíblia diz que Neemias, queridos, ele se assentou, porque essa notícia, irmãos, trouxe um abalo para ele. Louvado seja, porque ele sabia que Jerusalém era a cidade do grande Deus, a qual Deus tinha uma promessa, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não recebeu, e todos que ele recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que ele sentou, ele se lamentou, e em seguida chorou, e a Bíblia diz que Neemias se levantou e esteve o que? Jejuando e orando perante Deus. Quer dizer, a notícia foi tão impactante que ele não conseguiu, irmãos, ficar em pé. Ele não suportou a notícia, logo que ficou o que? Sem chão. Ele ficou se lamentando, ele ficou o que? Chorando. Mas ele não ficou só sentado, não ficou só se lamentando, ele não ficou só chorando. A Bíblia diz que ele se levantou e esteve o que? Jejuando e orando perante Deus do céu. E Neemias, irmãos, ele começa uma oração maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele começou o que? Ele começou a orar a Deus. E a oração dele, ele começa dizendo para Deus que Deus, ele é. E sucedeu que ouvindo, ele começa orando no 3, ele diz assim: e disse, os restantes que restaram do cativeiro lá nas províncias estão em grande ruína e desprezo, e o muro de Jerusalém até mesmo e os portais foi queimado a fogo. E o 4 diz assim: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, eu assentei, chorei, se lamentei por alguns dias, e jejuando e orando. E disse: o Senhor é grande. Ele já começou a engrandecer a Deus, dizendo: Deus, o Senhor é grande, e o Senhor também é terrível. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, o teu servo, que hoje faço perante o Senhor dia e noite pelos filhos de Israel, e faço confissão pelos pecados dos filhos. Porque aí Neemias disse: olha, que o teu povo pecou contra o Senhor Deus. Mas aí Neemias também, querido, ele se coloca na mesma posição. Ele não ficou acusando o povo de Judá e de Jerusalém, não. Ele disse: Deus, esse mal que veio sobre nós, foi, louvado seja, essa grande ruína,
foi porque o seu povo pecou contra o Senhor. O teu povo não guardou os seus mandamentos. Veio esse mal, veio até mesmo essa destruição. Mas ele diz assim: eu e a tua casa também pecamos contra ti, e nós desejamos, ó Deus, temer ao teu nome. E a Bíblia diz, irmãos, em diante, os 7 e de todo nós corrompemos. Ele diz: nós corrompemos e nós não guardamos os seus mandamentos, os seus estatutos. Muito bem. Já o 10 diz assim: esses são os teus filhos, o teu povo, que resgataste com a grande força e com a tua forte mão. Louvado seja, com a tua forte mão. E aí ele faz a oração e diz assim: Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E aí ele fala assim: Deus, esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos, que o teu servo hoje. Aí ele profetiza o que, irmãos? Aí Neemias diz assim: Deus, faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias, ele começa a engrandecer a Deus, dizendo que o Senhor é terrível, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E agora Neemias, ele confessa que o povo quebrou os mandamentos, que o povo pecou contra Deus. Aí ele se coloca na mesma posição que eu e também a tua casa pecamos ao Senhor. E aí ele diz: Deus, olha, que os teus olhos, os teus ouvidos esteja atento à oração do teu servo que faz hoje. E aí, irmãos, ele profetizou: Deus, e faz, Deus, faz o que, Deus? Faz prosperar o teu servo hoje e dá-lhe graça. A palavra oficial dessa noite foi Paulo. Paulo, que Jesus apareceu para Paulo e diz: Paulo, Paulo, o que? A minha graça, ela te basta. E Neemias também, irmãos, ele pediu o quê? Que ele estava com a visão missionária, ele estava com a visão em Jerusalém, Judá, e ele começou a orar a Deus. Apóstolo Paulo, antes de ouvir, louvado seja o nome de Jesus, a voz de Jesus Cristo, ele teve uma visão, uma revelação. Paulo diz assim: olha, eu conheço o homem, irmão, sendo que era ele mesmo. As pessoas dizem que era apóstolo Paulo. O próprio Paulo diz assim: olha, não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas por quê? Eu persegui os cristãos. E o mesmo Paulo, ele diz assim: olha, nós, 3, versículo 9, de primeiros que ele diz: nós somos os cooperadores de Cristo. E agora Paulo, ele começa, era 14 anos já no ministério de Paulo. Paulo, a Bíblia diz que, Paulo diz assim: olha, eu conheço o homem em Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado aonde? Arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não era lícito revelar, e pelas excelências das revelações foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E Jesus apareceu para Paulo e diz assim: Paulo, Paulo, a minha graça, Paulo, ela te basta. Mas por que, Deus? Porque o meu poder, aí Jesus fala para Paulo: porque o meu poder, Paulo, ele vai se aperfeiçoar aonde? Nas minhas fraquezas. Aí Paulo, ele muda a oração dizendo: pelo que sinto prazer nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essa mesma graça que desceu sobre o apóstolo Paulo, agora o Neemias está pedindo que, acima de tudo, Deus, eu vou profetizar, louvado que a partir de hoje, louvado seja o Senhor, possa dar graça, quer dizer, era tipo força, era tipo ânimo, era tipo garra,
era tipo, louvado seja o Espírito Santo, para suportar a visão que Neemias, que as pessoas de Jerusalém, que já estava lá, não estava tendo, mas Neemias, que estava lá, louvado seja do outro lado, em Suzã, louvado seja, não já estava tendo uma visão missionária lá em Jerusalém. Louvado seja, agora Neemias, louvado seja, pediu para Deus, olha, Deus, eu vou pedir acima de tudo, Deus, que o Senhor possa dar a sua graça, e não só a sua graça, mas que o Senhor possa prosperar, não é ontem, não é amanhã, não é depois. Eu preciso que o Senhor possa prosperar hoje a minha vida. E ele começa a orar a Deus, ele não ficou só orando, jejuando, não. Ele começa orando a Deus, e a oração de Neemias é para que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes, para que desse carta para ele, para que ele descesse para o rio, atravessasse o rio de Judá, porque ele tinha uma visão, louvado, uma visão em Jerusalém, que estava em grande ruína, em grande decadência. E uma coisa interessante, irmãos, que agora Neemias está no palácio, e de repente o rei Artaxerxes olha para Neemias e diz: Neemias, eu observo que você está triste, você está com um semblante caído, você está abatido. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias, ele temeu muito. Ele teve o quê? Louvado seja o nome dele, ele teve medo, porque uma pessoa não podia comparecer diante de um rei de qualquer maneira. Louvado, se era mulher, tinha que ficar vários meses até mesmo no spa da época para comparecer diante do rei, e tinha uma etiqueta, tinha até mesmo uma ética, tinha uma disciplina muito grande, louvado, para comparecer diante do rei. Porque aquele cetro de ouro, se fosse apontado para uma pessoa, tanto para abençoar, para amaldiçoar, louvado, para dar vida, para tirar vida, para dar o reinado, louvado, podia ser uma coisa, e a palavra de um rei, irmãos, não podia voltar atrás. Neemias temeu, porque ele estava triste, estava abatido, louvado seja, ele sabia que podia vir para ele uma sentença de castigo, louvado seja, ele temeu muito. Ele ficou com medo na hora, mas aí ele, com muita simplicidade, ele com muita humildade, louvado seja, a primeira palavra que ele proferiu para o rei foi essa: viva, ó rei, para sempre. A pessoa podia estar na cova dos leões, igual o rei Dário colocou Daniel na cova dos leões. A primeira palavra que Daniel proferiu para o rei Dário era essa: viva, ó rei, para sempre. Podia estar morrendo, mas a palavra, louvado seja, não podia faltar para o rei, e dizer para ele que ele vivesse para sempre. Louvado, se pedisse a metade do rei, louvado seja o nome do reinado, como foi até mesmo a cabeça de João Batista, que pediram a cabeça, a pessoa preferiu, louvado seja, não preferiu a metade do reinado, mas preferiu a morte de João Batista, onde cortaram a cabeça dele. E a palavra de um rei não podia, queridos, voltar para trás de maneira nenhuma. E agora Neemias está triste e abatido, e aí ele, com muita humildade, ele com muita simplicidade, louvados, porque a Bíblia diz, irmãos, que diante da honra vai o quê? Vai a humildade. E a humildade se aprende com quem na face da terra? Se aprende com o maior pregador. Quem é o maior pregador da face da terra? Está à direita de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior pregador. Foi ele que disse: olha, se vocês têm que aprender, tem, mas ele quer de mim. Mas por quê? Eu sou manso e humilde. E o que? É de coração. E tem mais: e encontra aí descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se é que nós temos que aprender humildade, não tem outra pessoa a não ser a pessoa de Jesus. Esse, louvado, tem a verdadeira humildade. Jesus era humilde, era simples. E agora Neemias, ele temeu muito, mas ele com muita simplicidade. Ele com muita humildade, ele pede para quê? Ele pede com humildade e diz: ó rei, se for do teu agrado, se for da tua vontade, se for da sua benevolência,
me dá uma carta para eu descer para a cidade de Jerusalém e de Judá. E eu estou triste, rei, porque a cidade do grande Deus está em grande ruína, em grande decadência. E Neemias, irmãos, ele não se conformava. Louvado seja o nome de Jesus, o povo destruindo a cidade de Deus, a casa de Deus. Louvado seja ele ficar o quê? Sem fazer nada, sem regaçar as mangas. O povo destruindo a cidade, mas ele lá em Suzã já estava agoniado, orando, jejuando, consagrando. Logo, tempo de receber um castigo do rei Artaxerxes, mas de repente o rei Artaxerxes levanta do seu trono e diz: Neemias, me declara hoje qual o desejo do teu coração. Aleluia. Neemias, o que você pedir, Neemias, eu assino embaixo. Ele diz: eu quero carta. Eu quero carta agora para descer para Jerusalém. E agora a rainha já entra na frente. Não, mas com quanto tempo você vai ficar lá? Eles já estavam preocupados, porque eles sabiam que Neemias era um copeiro do rei fiel e ia fazer muita falta em Suzã. E uma coisa interessante, que agora ele faz uma outra oração. Oração essa, irmãos, que sucedeu no mês, e aí o 2, versículo 2, parte C, ele diz, que teve ele triste diante dele, a parte C, e a Bíblia diz que, louvado seja o 3 em diante, diz: ó rei, viva o rei para sempre, igual eu. E ele, como eu falei para os irmãos, não estaria eu triste de rosto, estando a cidade, louvado seja, em lugar dos sepulcros, e os meus consumidas as suas portas de fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? É tipo assim, é igual Jesus disse para o cego de Jericó: louvado seja, que queres que eu te faça? E aí ele pediu, irmãos, ele queria o quê? Ele não queria outra coisa, a não ser um aval do rei Artaxerxes, para que descesse para Jerusalém para ajudar. Louvado porque a chama missionária, louvado seja o nome de Jesus, estava sobre Neemias, e a Bíblia diz que a boa mão de Deus estava com eles para edificar os murais de Jerusalém. E quando chega, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, em Jerusalém, Neemias ele faz uma outra oração. Oração essa, louvado qual eu falei para os irmãos. Então, lhe respondeu e disse: ó Deus dos céus, e o que nos fará o Senhor fará prosperar, e nós, seus servos, nós levantaremos, edificamos, mas nós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Muito bem. Irmãos, Neemias, quando desce para Jerusalém, quem reinava, quem dominava, louvado quem dava ordem, louvado era Tobias, Sambalate e Gesem, e tinha uma outra mulher também que chamava Noádia. Mas só que Neemias, querido, ele já tinha pedido, louvado seja o nome de Jesus para Deus. E a Bíblia diz, o 18, uma coisa interessante, parte C diz, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, louvado seja, aqui fala, o livro de Neemias fala muito sobre a mão de Deus, louvado, e a mão também do povo também, que se esforçava para o bem da obra de Deus. Bom, Neemias agora desce para Judá e para Jerusalém. Louvado, quando chega lá, irmãos, louvado seja com a sua comitiva. Louvado, Neemias, irmãos, ele levanta o quê? Ele levanta de madrugada. E ele começa a andar, louvado, pelas muralhas de Jerusalém, vendo as ruínas, vendo tudo. Mas só que ele vendo tudo destruído, e Neemias vendo tudo construído. O povo vendo tudo de água abaixo, e Neemias vendo restaurado. O povo tudo desperto, e Neemias vendo o povo unido. O povo todo desamparado, e Neemias vendo o povo amparado. E a Bíblia diz que Neemias levantou de madrugada,
E não falou para ninguém o que Deus colocar em seu coração. Louvado seja, porque se ele falasse, irmãos, se ele falasse, muitos não iam acreditar. Louvado, porque tem bênção, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, que você vai falar, louvado, o seu milagre vai virar notícia, e o povo não vai acreditar. Louvado, por isso que Jesus disse louvado para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Louvado, tem pessoas que podem estar, louvado, você está com a visão de águia e às vezes a pessoa com a visão de galinha. Louvado, você com a visão de horizonte, a pessoa com a visão do bairro. Louvado, você enxergando longe, a pessoa enxergando perto. Você enxergando para o alto, a pessoa enxergando para a terra. E Neemias não declarou para ninguém o que Deus colocar em seu coração. Irmãos, nem toda bênção a gente pode contar antes do tempo, para que o espírito da inveja, o espírito das trevas, o espírito de demônio, o espírito da macumba, da feitiçaria, o espírito das trevas venha até mesmo atrapalhar a vitória na sua vida. Recebe a bênção primeiro, recebe a vitória primeiro, recebe o milagre primeiro e depois conta a bênção para a glória de Deus. Quantas pessoas já contou a bênção antes do tempo e a pessoa perdeu a bênção, louvado, ficou doente, foi para o hospital, não conseguiu vir mais para a igreja, louvado, porque a inveja, irmão, se os irmãos observar, a pessoa acha que a inveja só veio de Caim e Abel, não, foi antes, veio de Adão e Eva, não, foi antes, veio da onde a inveja? A Bíblia diz que ele era querubim, queria ser como Deus, louvado, sentar no trono de Deus. Quer dizer, a inveja entrou no querubim, louvado seja o nome de Jesus, e foi expulso o quê? A terceira parte do céu foi expulso do céu, louvado seja por causa desse espírito de inveja, que Lúcifer queria ser como Deus, igual a Deus. Uma coisa, irmãos, que nós temos que estar orando diariamente, louvado para Deus quebrar, aniquilar, romper, louvado expulsar, bater de retirada, é o quê? É o espírito da inveja. A inveja, irmãos, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, irmãos, é como a feitiçaria. Temos que estar orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos animais, pelo patrimônio, pelo matrimônio, pela vida espiritual, conjugal, material, financeira, para que a boa mão de Deus possa estar sobre aquele lugar. Esse dia a moto do meu filho foi roubada e eu acordei 11 horas da noite, aquele rebuliço em casa, eu olhei, eu pensei que estava sonhando. Eu estava pensando, eu fiquei olhando para as paredes, falando, não estou sonhando não, eu estou ouvindo os familiares tudo falando que roubaram a moto do filho. E eu fiquei pensando, eu vou dormir. Falei, Jesus, está a hora eu fiz uma oração de 3 segundos, Deus, está nas tuas mãos, dormir. Quando de manhã eu chamei meu filho, falei, irmão, Paulo, Deus falou comigo nessa noite, que a sua moto vai voltar, mas ela vai voltar danificada, mas Deus vai ser providência. Eu chego na igreja, irmãos, falei já, mas eu tinha tanta convicção que ia voltar, era quarta-feira, irmão, quarta-feira que vem, eu já vou contar a vitória da moto do meu filho. A igreja encheu, irmãos, pai, veio a moto. E a moto? Falei, não, a moto não chegou, mas já estou agradecendo. Na quarta-feira, na quinta-feira, a moto chegou. Aí, abençoaram ele lá com 3 mil reais para reformar a moto. Depois eu estava orando com o irmão falou, irmão, eu quero pedir perdão para você. Eu sempre oro com o irmão aí. Ele falou, irmão, eu quero pedir para Silas, eu não acreditei não, que a moto ia voltar, porque é impossível moto voltar. E eu falei, tira uma palavra, antes da moto chegar, tira uma palavra. Eu quero pedir perdão, que eu estava duvidando. Louvado seja que Deus te usou, que a moto ia voltar. Eu falei, vamos tirar uma palavra, pai? Aí, vamos tirar uma palavra, abriu pela fé. E Jesus montou-se numa jumenta e saiu. Eu falei, pronto. Aí, meu filho vai montar na moto e vai sair. A moto já está vindo, irmão. E a moto chegou, danificada, e ainda deram mais 3 mil para reformar a moto. Aí eu fiquei pensando, irmão, se a pessoa está do meu lado, orando, louvado não sei quantas horas, já está duvidando, imagina o resto, irmãos. Louvado, por isso que a Bíblia diz, diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. E Neemias não.
Neemias não declarou para ninguém o que Deus colocava em seu coração. Bencinha, depois que você conta, mas a benção grande, louvado, só conta quando você toma posse. Louvado, quando você entrar dentro, louvado seja, tem que ser uma pessoa que seja, tem que ser de Deus mesmo, que vai orar por você. Para você identificar uma pessoa que verdadeiramente é seu amigo, seu companheiro, é fiel, não só com Deus, mas contigo. É quando você está na lona, quando você perde tudo, aí você vai saber quem está do teu lado, aí você vai analisar. Aí eu conhecia 500 pessoas, mas quem esteve no vale comigo só foi Pedro, Tiago e João. E depois o outro sinal também, para você saber que a pessoa verdadeiramente, louvado seja, aceita e confia e acredita e glorifica a Deus e quando as coisas estão boas, irmãos. Louvado, quando esteve com você, quando estava na lona, e quando está com você, quando as coisas estão muito boas, a pessoa vai falando, olha, irmão, valeu a pena, viu, irmãos? Eu estou feliz com a tua vitória, eu estou feliz com a tua bênção. E às vezes chora com você, irmão, chora com você. O carro mais velho da minha igreja, irmãos, é o meu. O louvado seja o nome de Jesus. O mais velho é o meu. Deus mandou falar para o carro dele, do pastor, era 30 mil. Deus falou para mim, fala para o pastor que eu vou dar uma X35 para ele. Eu falei para ele, irmãos, ele levou a X35 2000, pagou 120 mil e me mandou eu entrar dentro. Quando eu entrei dentro, eu chorei, mas é de alegria, sabe, irmão? Falei, irmão, você merece, já teve tanto carro velho, irmão. Hoje você está com esse carro. Ele falou, Cílio, eu gosto tanto desse carro, tanto, que eu quero comprar um zero já. E aí, louvado, domingo, ele me chamou, o presbítero Silané, vem aqui na frente. Deus usou ele para dizer para mim que ia dar uma X30, está aí na porta, irmão. Irmão, 2019, eu quero comprar uma zero agora, porque eu apaixonei pelo carro. A Bíblia diz, irmãos, para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Neemias, quando desceu para Jerusalém, Tobias, Sambalate, Gesem, Noade, irmãos, eles teve profunda revolta, tristeza, louvado, e até mesmo de espírito de homicídio contra Neemias. Ele teve o quê? Uma resistência grande. Louvado seja, para barrar, para romper, para aniquilar, para até mesmo, louvado seja, parar Neemias. Mas só que Deus que tinha mandado para Neemias, para Jerusalém, louvado, para fazer o quê? Uma grande obra. Eles louvaram, e o povo, irmãos, quando Neemias começou a fazer a sua comissão ali de trabalho, louvado, com uma mão eles faziam a obra, e com a outra mão eles ficavam com a espada. Eles dormiam de um lado e a espada do outro, de olho no adversário. Neemias nas muralhas de Jerusalém fazendo uma grande obra, e o povo mandava carta para que ele descesse, para que ele fosse para o tabernáculo, e Neemias respondia assim, olha, estou fazendo uma grande obra, de maneira nenhuma eu vou descer daqui para ir ter convosco, porque o coração deles queria matar Neemias. Louvado, e ainda Noade, ainda profetizando, Neemias estava na posição de governador. E agora Noade querendo profetizar que ele queria ficar na posição de rei, para que ele entrasse em contradição com o rei Artaxerxes, para que viesse a sentença para ele. Mas Neemias, irmãos, ele tinha uma visão missionária. Louvado, era uma pessoa justa. Quando ele chegou em Judá, em Jerusalém, louvado seja, ele foi pesquisar o povo, e ele disse assim, olha, o povo, os governadores, os reis, que foram antes de mim, eles exploraram o seu ouro, as suas pratas, as suas fazendas, os seus bens. Aí Neemias entrou, e outra coisa, eu não fiz isso com vocês, mas por quê? Eu não fiz isso por temor a Deus, eu temo a Deus. E outra coisa, todos os dias eu vou matar um boi para vocês, vou matar mais 5 ovelhas, fora outros animais. Todo dia eu vou fazer um banquete para vocês comer e saciar. Louvado, ele acabou com o juro. Louvado, ele trouxe a sociedade, ele trouxe uma estabilidade. Louvado, ele trouxe uma grande obra. Louvado seja o nome para ajudar e para Jerusalém. 52 dias, eles trabalhando. Louvado, ele edificando. E eles falaram assim, a primeira coisa que nós vamos fazer,
nós vamos edificar os muros, nós vamos tampar todos os muros de Jerusalém, para que os de dentro não olhem de fora, os de fora não olhem para dentro, para que os adversários não venham até mesmo destruir a cidade. E eles começaram, irmãos, a tampar todas as brechas das muralhas de Jerusalém. Aí levantaram a calúnia contra ele. Olha, vai vir uma raposa, vai derrubar, louvado seja o nome de Jesus, as muralhas. Quer dizer, ele teve uma resistência muito grande, louvado seja, para que o muro de Jerusalém, o muro de Judá, fosse até mesmo edificado. Louvado seja, mas uma coisa era certa, a boa mão de Deus estava com Neemias, e ele já tinha profetizado. Deus, olha, eu te peço, louvado seja, que o Senhor possa, que haja uma prosperidade, louvado seja sobre a obra do Senhor. Neemias teve resistência, teve. Neemias sofreu calúnia, sofreu. Quiseram matar Neemias. Louvados, Neemias ficou triste, abatido. Louvados, tempo de até mesmo levantar sobre ele até mesmo uma sentença para ele ser castigado, para ele ser maltratado. Neemias, ele, louvado seja, teve uma superação. Porque Neemias, irmãos, louvado, ele tinha uma visão missionária, uma visão, louvado seja o nome de Jesus, de não se conformar, louvado, que o povo fazia com a obra de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Neemias, louvado seja o nome de Jesus, com esta visão, foi restituindo, foi restaurando, foi edificando. E o povo, irmãos, começou o quê? Se ajuntar. O povo começou a vir. Louvado seja enquanto Neemias tomava conta até mesmo da obra de Deus, Deus tomava conta dos seus inimigos. Deus tomava conta dos levantes. Deus tomava conta da calúnia. Deus tomava conta, louvado seja o nome dos seus adversários. Louvado seja, a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, maior o que está conosco de estar no mundo. Tudo que você for fazer para Deus vai ter resistência, vai ter barreiras, vai ter impedimento, vai ter bloqueio, vai ter levante, vai ter calúnia, vai ter mil e uma coisa. Para quê? Para fazer você estacionar, para fazer você voltar para trás, para fazer você recuar, para fazer você desistir de tudo. Mas a Bíblia diz, esforçai-vos e não desfaleça as vossas forças. Louvado seja o nome de Jesus, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então eu estou aqui nesta noite para dizer para você não desistir, para você não voltar para trás, para você até mesmo não olhar nem para a direita, nem olhar para Jesus, irmãos. Jesus disse, olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. Olhar para Jesus. Louvado, olha para Jesus, irmãos. Olha para Jesus. Neemias, não foi fácil, Neemias, fazer esta grande obra. Louvado seja, para nós também não é diferente. Louvado seja, Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta conosco. A Bíblia diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todos. Talvez você chegou aqui nesta noite aflito e aflita. Louvado seja, você não está entendendo mais nada. Talvez você perdeu a direção de Deus, talvez você perdeu o sono, perdeu a graça,
perdeu a alegria, perdeu a paz, mas Jesus está aqui nesta noite, e é Ele que te toma pela tua mão direita, e te diz: olha, não temas, que eu sou contigo, não te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu ia contar um testemunho aqui, mas já não dá tempo. Irmãos, eu quero fazer uma oração nesta noite, com permissão da missionária Neuza, pastor José Hilton, os obreiros. Eu quero orar, nós vamos orar ao Senhor, tá bom, irmãos? Saber que o mesmo Deus de Neemias, irmãos, Ele é o nosso Deus. Tá bom? Não temas, viu, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Peça, igual Paulo, recebeu de Jesus. Jesus apareceu para Paulo. A primeira vez ele caiu. Mas por quê? Porque ele perseguiu os cristãos. Louvado, irmão, pessoas que perseguem cristãos, irmão, Deus não deixa barato. Foram falar de Eliseu, louvado, mais de 40 jovens, Deus pegou uma ursa, já matou tudo, já eliminou tudo, é assim. Louvado, a Bíblia diz, louvado, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você tem um dono, irmãos. Você tem um Senhor, você tem um louvado, que Deus ele tem ciúme, mas é um ciúme de zelo. Deus não deixa barato quem toca no ungido de Deus. Deus não deixa barato quem toca no ungida de Deus. Não, Deus não deixa barato. Louvado, todo mundo pode esquecer. Louvados, mas Deus não esquece que Deus toma conta de nós. Quem crê na vitória diz amém, Jesus. Irmãos, eu estava orando aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Eu sempre, quando oro, irmãos, quando oro ao Senhor nas igrejas, eu sempre gosto de orar em primeiro lugar para as almas perdidas. E em segundo lugar, irmãos, eu gosto de orar para a liderança. E eu gosto também de orar para os pastores que estão na frente do trabalho. Porque muitas vezes ele ora para todo mundo. E muitas vezes ele precisa de oração. Às vezes visita todo mundo, mas muitas vezes ele precisa de uma visita. Liga para todo mundo, mas muitas vezes ele precisa de uma ligação, precisa de uma palavra. Louvado seja, onde eu tenho passado, irmãos, Deus tem mandado orar para os pastores da igreja. Eu estive, irmãos, na igreja pastor Armando, Assembleia de Deus, Adson, na frente do Hospital Grajaú. Eu estava orando, irmão, Deus me mostrava 2 papéis de óbito. E eu tive que falar: pastor, Deus me mostra 2 papéis de óbito aqui. Um é da sua neta e outro é da sua mãe. Irmão, olha que revelação tremenda, irmão. Da mãe dele e da neta dele. Senhor, Deus manda dizer: a sua neta, Deus vai poupar ela. Deus vai poupar ela. Mas a sua mãe, Deus vai tomar para isso. Isso na terça-feira. Quando foi o quê? Na sexta-feira, ele me ligou: Silas, minha mãe acaba de dormir no Senhor. Deus tomou para ele. E a neta dele está lá, louvado seja o nome de Jesus, cantando para a glória de Deus. Deus não vai te dar uma prova, irmãos, além das tuas forças.